Fala, inovadores! Esse aqui é um vídeo muito rápido para mostrar, por exemplo, como funciona você criar uma função personalizada dentro do Flutterflow para você fazer algo específico que você quer, tá? O Flutterflow, aqui nessa barra lateral esquerda, onde tem cada feature do Flutterflow, vamos dizer assim, né? Cada item de menu. Aqui a gente vê, por exemplo, a tela. Eu estou aqui no projeto Bookify, que é um dos projetos que eu fiz naquele desafio que eu iniciei, que está em andamento agora no segundo projeto enquanto eu faço esse vídeo, do 52 startups em 2025. E eu vou fazer uma atualização no Bookify e eu queria mostrar essa feature que é muito boa e eu uso bastante em outros projetos, tá? Que é a Custom Code, onde você consegue criar códigos personalizados para fazer algo específico. Você pode simplesmente adicionar aqui uma nova função e ela vai vir basicamente assim, com um nome genérico, New Custom Function, e aqui você consegue adicionar os parâmetros. Isso aqui é importante você ter uma noção básica de código para fazer isso, mas ela ajuda muito a você criar coisas personalizadas dentro do seu software, tá? Você pode simplesmente criar código aqui dentro, ou você pode pedir para IA, o assistente de IA de código do Flutterflow, fazer isso. A minha função aqui, por exemplo, eu quero criar uma nova categoria, dadas as categorias, né, no caso são os setores, que você insere ali como usuário na hora de você gerar um novo e-book. Então, eu quero fazer isso dinamicamente, eu quero atualizar a lista de setores dinamicamente, uma vez que eu crio um novo setor dentro da aplicação, tá? Eu vou chamar isso aqui de Create List, ou melhor, Generate List by enum, e aí eu vou pedir aqui para o assistente de código do Flutterflow criar essa função para mim. Eu vou dizer aqui para ele em inglês, tá? Você pode botar em português que ele vai entender, mas eu coloco em inglês por prática de programação, as coisas vão vir tudo em inglês aqui. Ou até em português você pode especificar que ele faça o código em inglês, se assim você quiser, beleza? Então eu vou dizer aqui, given an enum list, generate a new list with strings of that enum in capitalized mode. Basicamente, enum é um conceito que tem dentro da programação que é basicamente uma enumeração. São valores específicos que você diz ali, valores basicamente constantes. Por exemplo, os setores, né? Você tem ali o setor de agricultura, educação, saúde, imobiliária. Eu coloco isso tudo dentro de uma enum. Só que a enum, ela é representada dentro de um código através de valores numéricos, valores inteiros, como 0, 1, 2, 3. E basicamente o que eu estou querendo fazer, apesar de você criar a enum em texto, ela é representada dentro de um código usando valores inteiros. E o que eu quero fazer basicamente é pegar o texto dessa enum e criar o formato de texto e que ele me traga uma lista em formato capitalizado desse texto para que eu possa atualizar ela automaticamente toda vez que tiver um novo setor que eu tiver que adicionar ali na hora de gerar um novo e-book, beleza? E aí eu vou fazer uma outra coisa aqui que eu fiz aqui basicamente é pedir para que na lista ele coloque os itens exatamente na mesma ordem, né? Same order. Na mesma ordem da forma como eu entreguei a lista de enum para ele, tá? E aí eu vou clicar aqui nessa setinha. Eu esqueci de colocar os argumentos, tá? Porque ele também analisa os argumentos para poder fazer argumento é basicamente valores que você recebe, que esses valores são chamados de parâmetros. E aí, na verdade, o parâmetro, né, os valores são passados, são argumentos, e aí esses valores são usados dentro da função, tá? Então eu tenho que definir isso aqui primeiro para ele fazer certinho do jeito que eu quero. Então eu vou dar para ele uma enum, vou chamar aqui de enum list, e aí eu vou pegar aqui, é do tipo enum, e é uma lista, não nulo, e aí o tipo da enum que eu tenho é setor. E eu quero que saia uma lista de string. String basicamente é o tipo de dado que representa o texto, tá? E agora sim, eu vou pedir aqui para ele gerar o código para mim novamente.
e pronto, vou copiar essa função aqui para dentro do código e já está pronta. Eu não fiz absolutamente nada para gerar essa função específica, tá? Basicamente o que ele está fazendo ele está retornando para mim, esse return é basicamente, se você não tem noção de programação, é uma palavra-chave muito utilizada, principalmente em linguagens orientadas a objeto, onde um método, né, nesse caso aqui, está sendo utilizado como função, ele retorna um valor. O que significa retornar um valor? Ele basicamente, o resultado final processado pela função, ele é retornado para que eu possa ter isso disponível lá e usado na aplicação, entendeu? Então, quando eu chamar essa função GeneratedListByEnum, que é uma lista do tipo sector, né, que é basicamente a enum que eu vou trazer aqui, ela está sendo referenciada dentro da função como enumList, beleza? E aí ele vai me retornar a enumList, na verdade, a lista de texto relacionada a essa enumList conforme eu pedi para ele. Tem várias formas de fazer isso, mas ele sempre vai fazer da forma mais otimizada possível. Então todo esse restante de código que ele está fazendo aqui é basicamente transformando toda essa lista de enum em uma lista de string, e aí ele está convertendo isso aqui para lista e me retornando para eu usar lá na aplicação. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, porque basicamente isso aqui te ajuda muito por isso que eu falo que você tem que ter uma noção de desenvolvimento, de programação, porque se o código, por exemplo, ele não vier certinho, você não vai saber. Você vai toda hora ter que ficar usando IA para poder saber se o código está sendo feito da forma correta, beleza? Então é importante você ter uma noção para usar essa ferramenta. Claro, nada impede você de usar um ChatGPT para confirmar se isso aqui está funcionando certinho, mas quando você tem uma noção, isso aqui é muito mais rápido. Você já sabe que o código está funcionando e basta simplesmente você usar esse código. Aqui eu vou salvar a função. Aqui ele está dizendo que tem 2 erros. Eu vou pedir para compilar a função para poder confirmar se realmente tem um erro ou não. E se tiver um erro, daí eu trato esse erro e tratando, eu vou lá na função usar. E aí ele disse aqui, ó, erros detectados em GenerateListByEnum. Beleza. Quando eu boto aqui o mouse em cima do erro, eu consigo ver exatamente por que o erro está ocorrendo, tá? Mas o vídeo, basicamente, eu não quero me estender, era mais para mostrar essa função e mostrar para você que você consegue fazer muitas coisas com o Flutterflow, tá? Você pode, sim, fazer tudo aqui só no arrasta e solta, usando aqui os elementos de layout, enfim, criando as ações aqui do lado, por exemplo. Quando eu clico aqui em gerar conteúdo, tenho 32 ações aqui ocorrendo, que é basicamente o algoritmo que eu criei para que esse conteúdo seja gerado. Você consegue fazer, mas tem coisas que realmente uma função ela vai conseguir fazer para você de uma forma muito mais simples. Basta você pedir aqui o que você quer que faça, quais são os dados de entrada, o que você quer na saída e o código que vai ser gerado é exatamente o código que você precisa para poder usar como função dentro da sua aplicação. Fechou? Não se esqueça, tecnologia passa, fundamentos ficam.